Filosofia. Philosophy. Olá pessoal, Filosofia. nós damos início agora à parte de política em filosofia, em que nós tratamos das filosofias políticas, ou seja, aquelas teorias que embasaram, né, o período da Idade Média, o Renascimento, depois o surgimento do liberalismo, as revoluções e também um pouco das filosofias que vão embasar a ideia de superar o liberalismo com a ideia de socialismo, anarquismo e outras teses que buscam então uma justiça social, sociedade livre, justa e feliz, conforme os preceitos dos políticos como Platão e Aristóteles da antiga Grécia. Bem, o que nós iremos mostrar aqui nessas duas aulas, na verdade, essa é a primeira parte. As mudanças políticas são longas disputas históricas que envolvem bases materiais, movimentos sociais e tudo mais. Então a gente faz uma reflexão sobre essas mudanças, as ideias em torno delas, até os dias de hoje. E tudo começa, a ideia de pensar a política como algo autônomo, como uma disciplina autônoma dentro da filosofia, com Nicolau Maquiavel. Então, esse pensador florentino vai dar base para a gente pensar essas mudanças significativas depois da Idade Média. Em resumo, para a gente entender todas as nossas duas aulas, o imperador ou o papa, o nobre e o servo constituíam, pela teoria política da Idade Média, conduzida pela Igreja, todas essas pessoas eram uma única unidade, que era derivada de Deus, ou da natureza, ou da razão. O ser humano racionalmente pensa, é melhor ter uma autoridade para organizar a gente e tudo mais, já que nós somos seres naturais e divinos também ao mesmo tempo. Então, essa sociedade não pode ser indivisa, não pode ser conflituosa, não pode ter problemas. E esse pensamento era medieval, por mais de 1000 anos, também renascentista. Bem, aí de repente surge Maquiavel e percebe que essa questão do governante, do poder, ela não é uma questão de harmonia, de uma sociedade sem conflito, tudo harmônico e derivado de Deus ou da razão, ou é por natureza dos seres humanos e tal. É que, na verdade, tem o governante ou o príncipe e o povo, que é dominado. E o povo não quer ser dominado. E o governante quer dominar. Então vem a ideia de que tem que ter uma instituição que seja do público, seja uma coisa pública. É a ideia da república. E isso Maquiavel vai buscar, e os renascentistas, nas teses de Platão e Aristóteles, que são releituras que acontecem depois que eles descobrem os originais de Platão e Aristóteles através dos filósofos árabes como Averroes e Avicena. Bom, depois de Maquiavel, nós temos os pensadores Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, que vão trabalhar uma ideia de que os seres humanos, um diz que o ser humano é mau, outro que o ser humano é bom, mas de toda forma eles vivem em conflitos, porque tem propriedade, tem conflito, cada um quer seu direito de viver em liberdade e uma pessoa luta contra a outra. E para que essa luta não seja permanente, as pessoas de certa forma liberam parte dos seus direitos naturais, parte da sua liberdade natural, para que o Estado, ou o rei, ou uma assembleia, criem leis, organiza isso, então cria a sociedade civil. A sociedade civil é uma sociedade em que as pessoas liberam parte do seu direito natural para constituir algo artificial, supremo, para governar esse povo, para dar ordem a esse povo. E essas teses é a tese ou do absolutismo, de um rei absoluto, que o governa em nome do povo, ou constitucional, que tem uma lei que até o rei tem que seguir. Então são teses que aparecem nesse período e surge a ideia de sociedade civil, o direito natural das pessoas transformado em regras de convivência, né? Depois nós vamos ter com John Locke, lembrando que aí está em evolução o capitalismo, e aí temos o Estado como separado da sociedade civil, não se confunde com a sociedade civil, porque surge aí o indivíduo com seus interesses e tudo mais, mas John Locke vai dizer o seguinte: só pode ser digno de ter propriedade aquele que trabalha, porque Deus criou a propriedade com o trabalho.
E os seres humanos também podem fazer a casa, a vestimenta, ter a indústria e tudo mais com o seu trabalho. Portanto, transforma o que era direito natural, direito civil da propriedade, em direito natural. Então, antes aqui era o direito civil, ter a propriedade, ele transforma em direito natural. E aí a sociedade civil é daqueles que são formados por aqueles que são livres e têm propriedade. Então, aqui não entram as mulheres, não entram também os pobres. E o Estado tem que apenas garantir essa liberdade. Por isso a ideia aqui é do liberalismo. Surge a ideia de uma república representativa. Esse Estado é uma república que representa os interesses da sociedade civil, formado pelos proprietários. Os pobres e mulheres estão fora dessa representação de sociedade civil. Mais tarde, nós vamos ainda avançar quando novas ideias, depois da Revolução Inglesa de 1640, 50, a Revolução Francesa de 1789, a sociedade civil é ampliada ainda mais, sem as mulheres e sem os não proprietários, né, que não entram aqui, os pobres estão aqui, e aí tem-se a ideia de que esse Estado tem que ser uma representação da sociedade civil, né? E aí vem uma discussão de que ela seria democrática. Então há um conflito entre os não proprietários e mulheres para participar dessa escolha do Estado. Então há muita briga, muita confusão, muitas revoluções. E aí, dentro da Revolução Social, tem as revoluções burguesas. Então os liberais passam a revolucionar e a controlar o Estado, né? E contra o Estado só dos burgueses, vem a revolução dentro da revolução, que nós chamamos de revolução social. Esses indivíduos que estavam fora da sociedade civil e do Estado passam a querer que o Estado atue em seu favor, misturando interesse público com o interesse do povo. Então nós temos as novas teses das revoluções sociais, como as teses anarquistas, as teses socialistas, várias teses sociais-democratas e tal, e nós chegamos ao fim. Então, resumidamente, de uma teoria única passa para a criação da ideia de Estado como república, depois a ideia de Estado como sociedade civil, onde a propriedade vai ser garantida para a lei. A outra vai avançar com John Locke dizendo que a sociedade civil existe independente do Estado e do indivíduo, e onde a propriedade é um direito natural e não da sociedade civil. E apenas o Estado aqui é ampliado, ainda mais a sociedade civil com os proprietários para que garanta a propriedade. E por fim, descontentes, o povo, o indivíduo aqui embaixo, passa a querer que o Estado se amiscue ou que se misture com o poder civil e a sociedade civil, como poder público, para gerar um contentamento maior. Então o ideal republicano vem depois na esteira do extermínio ou da crise do feudalismo, que era baseado na vassalagem, né, que é entre o nobre e o outro, a servidão entre o camponês e o nobre mais da hierarquia mais baixa, e o Papa e o Imperador estão acima de todas as hierarquias. O ideal republicano, então, passa a ser a ideia da burguesia, que sai para comercializar, criam recursos financeiros e com isso cria uma nova classe, e passa a querer que o Estado ou uma ideia de um governo que seja uma ideia, um governo de todos e não só dos nobres. Então o ideal republicano da vida justa, feliz, uma vida política, nasce em Florença com o Príncipe de Maquiavel. Mas antes do Príncipe é bom de saber, retomar, que as obras medievais, os textos medievais sobre política, dizia que a política é algo anterior e exterior a tudo, né? É de Deus, é da natureza do ser humano e vem da razão. A racionalidade manda a gente viver uma sociedade una, feliz. Então o bom governo depende do rei virtuoso. A virtude do rei seria um bom governo. A boa política é que todo mundo obedecesse o rei, na harmonia, não procurasse ser contra o rei. Os regimes justos e legítimos seriam os hereditários, baseados na monarquia, baseados no sangue, né? E os injustos seriam aqueles por conquista, por usurpação. Naquela época, a Itália era formada por pequenos principados, viviam muito em guerra entre eles, e
Nicolau Maquiavel vai ver a realidade de cada estado e vai escrever um livro como o príncipe pode governar cada estado desse, baseado numa realidade concreta, não baseado numa tese divina, numa falsa harmonia que deriva de Deus e tudo mais. Ele vai ver a realidade. Então, uma concepção política na visão real. E com isso Maquiavel rompe com toda aquela ideia antiga da harmonia una e todo mundo tem que obedecer porque é assim mesmo, e ele fala o seguinte: a sociedade tem lutas internas, são conflitos. Alguns lutam por manter o poder, outros querem que o poder seja usado para servir a si e não querem ser oprimido. O povo não quer ser oprimido. E o poder é exercido pela lógica da força, né? Então ele diz que todo governante tem que ter uma virtude, a virtude, que pode ser usar a violência, a mentira, a astúcia ou a força de acordo com a ocasião. Pode perdoar de acordo com a ocasião, assim por diante. Porque o importante é não ser odiado. Então é a qualidade das instituições que esse governante, que esse príncipe vai ter, é que vai dar maior liberdade, maior condições do povo apoiar ele. Então o ideal é que todo governante tenha a virtude de ser amado por seu povo, né? E essa virtude também, apesar de que tem momentos de agruras, de sofrimento, né, escassez, um principado que invadiu o outro, mas a capacidade de enfrentar situações adversas, as situações adversas ou da sorte, ele chama de fortuna, é baseado na virtude. Então 50% você tem é baseado nas coisas que você não consegue controlar, é a fortuna. A roda da fortuna, as coisas divinas e tudo mais. Mas a outra parte é a virtude, que você está preparado, 50% da sua vida, para que a hora que a fortuna sorrir, agarrar aquela sorte. A hora que a adversidade da fortuna vem para você, você enfrenta essa adversidade. Então a virtude, ou o livre-arbítrio, faz você fazer a política como uma coisa humana, natural, uma coisa da história. A liberdade, diz ele, diz que é um regime legítimo ou ilegítimo, a liberdade do povo. Então, se o príncipe é superior aos grandes, aos poderosos, e passa a governar a serviço do povo, né, como república, aí sim nós temos um governo legítimo. Então não é a hereditariedade e a legitimidade, é a liberdade e o bom governo que equilibra entre a virtude e a república e a liberdade dos seus governados. Então, do grego, política com ética, dos romanos, governo virtuoso, dos cristãos, governo sacralizado, temos aí a ideia de que o sangue, a personalidade, a virtude é do governo. Daí Maquiavel vai detonar isso, vai dizer o seguinte: não depende de nós a fortuna, mas a parte das virtudes morais do governante e se preparar, se planejar para bem governar, aí depende sim de você. Então não, a fortuna é parte desse governo. Então o príncipe virtuoso para Maquiavel, aquele que é flexível, de acordo com as circunstâncias, vai brigar, vai mentir e tudo mais, para ajudar o povo. Então o ethos do príncipe deve variar, às vezes cruel, às vezes generoso. O cruel com os poderosos e generoso com o povo. Então a lógica política não tem relação com a ética individual. Então não se mistura o princípio virtuoso como a virtude pessoal, a ética pessoal. Então a ética política é a utilidade social em favor do povo. O vocabulário maquiavélico portanto, a igreja e os barões e condes e reis da época vão condenar Maquiavel porque é uma condenação dizendo que ele está separando a virtude da pessoa da virtude do Estado, e ele está mesmo, então por isso que chamaram ele de maquiavélico. Com isso dá origem, mais tarde, à ideia de soberania. O que é soberano? É o Estado, as instituições e o seu governante junto. E isso Jean Bodin vai trabalhar mais tarde, né? Então Maquiavel desligou a política de Deus da natureza e da razão. E também aquela ideia de dois corpos do rei, que o rei é divino e é humano ao mesmo tempo, né? Maquiavel veio a ideia de principado. O soberano não é a pessoa em si, mas é o poder político independente e o ethos político em favor do povo, independente do poder religioso e independente do poder econômico. Jean Bodin vai então dizer que o poder de legislar e comandar deriva dessa soberania que o povo dá a esse Estado, que é uma ordem jurídica, é uma autoridade independente. Então, nesse momento nós teremos um mundo desordenado,
cresce cada vez mais a burguesia e a obra de Maquiavel, de certa forma, vai ajudar a burguesia. Mas mesmo assim ainda convive as antigas teorias e o Maquiavel vai ser satanizado. Tá? Hoje o termo maquiavélico indevidamente usado para dizer coisas ruins, né? Ressurge na verdade, a teoria do direito divino dos reis, para alguns reis, mas a maioria dos povos a concepção teocrática vai ser mantida por curso dos acontecimentos históricos. Então ainda tem lutas, ainda a tese de Maquiavel não é uma aplicação imediata, mas ele passa aí a compor um cenário que logo logo vai ser promissor. O que está acontecendo nesse período? As cruzadas, as ruínas dos aristocratas, a peste negra, crescimento do artesanato, das especialidades regionais em produção, o comércio com o Oriente, o descobrimento da América, a exploração do trabalho livre, escravidão, surge uma nova classe que ganha dinheiro com isso, que é a burguesia, nos burgos, a reforma protestante, que vai dizer que não é vistioso a pessoa trabalhar e tal, né? A virtude é o trabalho, não é a preguiça. E aí também vai dizer que a pessoa tem liberdade de ler a Bíblia do jeito que quer. E aí surge então um novo personagem, o indivíduo. O indivíduo é aquela pessoa que é independente do sangue, invocar-se à existência por si mesmo, que a burguesia vai fazer, os reformistas protestantes vão fazer, como está aqui Lutero, né, com a sua reforma, contra os títulos nobiliárquicos, aquela hierarquia toda estabilizada da Idade Média. Então não mais a submissão natural, a servidão e a vassalagem, e nem mais aquela comunidade política e fraterna que deve observar essa hierarquia que Deus dá, que a natureza dá, que a razão manda a gente seguir. A ideia de que a política tem conflitos e os indivíduos estão nesse conflito. Então precisava de novas teorias explicativas para as questões individuais do indivíduo, não mais do sangue, etc., da liberdade da pessoa produzir, do trabalho e para os conflitos. Desta forma, então, nós encerramos essa primeira aula dizendo que, com o fim da Idade Média, né, o Renascimento, novas filosofias políticas de Platão e Aristóteles redescoberta, a ideia da república como um ente estatal do conflito e tal, e o surgimento do indivíduo, não mais dependendo do sangue para dizer quem ele é na ordem da humanidade, mas ele diz assim, eu posso mudar essa ordem porque eu posso trabalhar, eu tenho minha confraria, eu tenho aqui minha corporação de ofício, se eu trabalhar, eu produzir, eu vou ganhar dinheiro. Então não invoca mais o sangue ou a ordem estabelecida, invoca o indivíduo que pode mudar. Então aí nós teremos uma nova rota da filosofia política. Pessoal, até a próxima aula. Tchau. Filosofia.